O assunto hoje é o Botafogo. Claro que o Fábio Matias é o técnico interino, e um técnico interino pode acontecer de permanecer, mas não é a lógica, né? Jogar a Libertadores demitindo um técnico efetivo depois de 15 jogos apenas. E o Botafogo está repetindo isso, né? O Bruno Lage ficou 15 jogos, o Thiago Nunes ficou 15 jogos, o Lúcio Flávio ficou 8 jogos e o Cláudio Caçapa ficou 3 jogos, de um modo que nos últimos 40 jogos, a cada 10, em média, o técnico vai embora. E agora o Fábio Matias vai para o seu segundo jogo. O Fábio Matias tem uma história importante. Foi campeão da Copa São Paulo pelo Internacional em 2020. Depois foi membro da comissão técnica do Flamengo e assumiu o Flamengo em 2 jogos de Taça Guanabara de 2022, quando o Renato tinha saído, o Paulo Souza estava chegando, e ele empatou um jogo e ganhou outro, saiu do Flamengo como técnico invicto. Na história do Flamengo tem um técnico invicto, o Fábio Matias, não é o único, mas é. Foi para o Red Bull Bragantino no Sub-23, e agora está no Botafogo, na comissão técnica permanente. Não vamos comparar Fábio Matias com nada, só contar histórias que tem a ver com o Botafogo e com esse momento. Porque às vezes um técnico interino, mesmo não sendo o caminho certo, acaba dando certo, acaba funcionando. Aconteceu com o Botafogo com o João Saldanha. João Saldanha era um bom vivan, diretor do Botafogo, em 1957, às vésperas de uma excursão para o Norte e Nordeste, e na véspera de um jogo contra o Palmeiras pelo Rio-São Paulo, João Saldanha foi convidado a assumir interinamente o Botafogo porque não houve acordo para a renovação de contrato do Geninho. Geninho era no meia-direita do Botafogo, campeão carioca de 48. Vamos ver se eu lembro o time inteiro. Oswaldo Baliza, Gerson dos Santos e Newton Santos, Ávila, Rubinho Juvenal, Paraguaio, Geninho, Pirillo, Otávio e Braguinha. O técnico era o Zezé Moreira em 48. E o Geninho era o técnico em 57. E aí tá dizendo aqui no espetacular livro João Saldanha, Uma Vida em Jogo, do André Ike Siqueira. Ele conta o episódio. O Geninho ia renovar o contrato. E aí o texto diz assim: deu certo tanto que meses depois Geninho achou que podia pedir uma bela grana para renovar. Geninho ficou empolgado demais, lembra de Newton Santos. E o Paulo Zeredo, o diretor, não aceitou. Estavam a menos de 2 meses do Campeonato Carioca de 57, que começaria no dia 21 de julho. Tinha uma excursão marcada pelo Nordeste e, como se não bastasse, havia um jogo em São Paulo contra o Palmeiras. No dia seguinte, pelo Rio-São Paulo. E outro em Londrina, contra um time de Londrina 2 dias depois. Nesse aperto, Azeredo resolveu convidar João para ser o treinador. Ligou para João Saldanha e lhe disse para ir o mais rápido possível para o Botafogo, pois a situação do Geninho estava complicada. O técnico pedia 25 contos de réis. Azeredo só chegava a 22. Ante a intransigência de ambas as partes, Geninho e Azeredo acabaram chutando o balde. E por 3 contos de réis, João Saldanha virou o treinador do Botafogo, como explicaria em Subterrâneos do Futebol. O jeito é você ficar com isso. Isso era o time do Botafogo, diz o Saldanha. Depois se arranja uma saída. João, faz essa excursão até a gente contratar outro técnico, pediu Azeredo. João aceitou, mas só pretendia dirigir a equipe durante o Carioca daquele ano. O Pacaembu foi o primeiro estádio a receber um time treinado por João Saldanha, em 1º de junho de 57. O Botafogo empatou com o Palmeiras por 2-2. Fiz a excursão ao Nordeste, outra à Venezuela. João contaria a Marcelo Rezende. Depois ganhamos 3 partidas pelo Campeonato Carioca e eu tomei gosto. Isso foi o João Saldanha. Claro que o Fábio Matias não é João Saldanha, e é claro que cada história é uma história diferente, mas a gente vai lembrar de casos de técnicos como Oswaldo de Oliveira, que era interino depois da saída do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, como Mário Travalini, que foi interino no Palmeiras, campeão paulista de 66, como José Poi, que foi interino do São Paulo e vice-campeão brasileiro de 71 e depois foi ficando como interino até ser campeão paulista de 75. Tem casos assim. Fábio Matias pode não ser, e o fato é que o Botafogo precisa fazer as pazes com o seu ambiente. O Botafogo não está curado de 2023 e precisa se curar, e para isso tem que ganhar do Aurora na noite desta quarta-feira pela Libertadores. Detalhe, só pela curiosidade, o Aurora tem 2 jogadores chamados Jair e Didi Torrico, são irmãos. O nome do Didi é Didi mesmo, e o pai do Jair e do Didi Torrico deu esses 2 nomes para os irmãos, hoje jogadores do Aurora, porque ele era apaixonado por futebol brasileiro e deu o nome de Didi e de Jair, referência a Jairzinho. 2 lendas
do futebol brasileiro e do Botafogo. Há coisas que só acontecem ao Botafogo, como escreveu Paulo Mendes Campos, e há coisas boas que só acontecem ao Botafogo. Hoje Fábio Matias faz o seu segundo jogo. O John Textor procura um treinador no exterior, mas vamos ver o que vai acontecer. João Saldanha é uma história particular. João Saldanha é um mito. Não está aqui se comparando o Fábio Matias com o João Saldanha, bem entendido. Só lembrando que às vezes um técnico interino fica para ser campeão. João Saldanha foi campeão carioca de 57 como técnico de um time que tinha Adalberto, Tomé e Beto, Pampolini, Servilho e Newton Santos, Garrincha, Didi, Paulo Valentim, Edson e Quarentinho. Time campeão de 57 dirigido por João Saldanha. Hoje o Botafogo é diferente, é de Fábio Matias. Se inscreve aqui no canal. A missão aqui é contar história, não é ser torcedor.